Bem-vindos a mais um episódio de Sopa de Pedra com a Júlia Silva. É a nossa convidada. Vou tratá-la muito provavelmente durante o programa algumas vezes por Juju. É uma forma simpática. Obrigado, bem-vinda a este. Muito obrigada, é um gosto estar aqui com vocês. Não conhecia, dou-vos os parabéns, porque realmente vocês têm chegado a uma parte da população bastante grande e é preciso. E nós é que agradecemos esses elogios. A reforma foi o pretexto para a convidar para uns minutos de conversa. Muito obrigada, fico muito honrada por isso. O que é que mudou, Júlia, desde há uns dias esta parte, quando até fizemos questão de estar no momento da despedida com o Presidente? De resto, a funcionária que tinha entrado há mais anos na Câmara e que estava ainda ao serviço, 40 e quantos, que dá para perder a conta? Olha, eu tive 48 anos de serviço naquela autarquia. Sendo que houve ali um interregnozinho ao serviço na Casa do Povo, não é? Não, foi primeiro. Ok. Portanto, eu comecei a minha vida profissional na Casa do Povo. Portanto, na altura, as Casas do Povo funcionavam como centros de saúde. E nós tínhamos ao serviço 3 médicos e eu estava divididos por dia todo. E eu estava, na altura, quem lá estava era a Odete, que era muito conhecida para a Odete da Casa do Povo, que ainda hoje é. E então ela passa para os serviços administrativos e eu passo para a assistência aos médicos. Entretanto, aquilo era muito violento para mim, porque tinha de estar desde manhã até à noite. E houve uma vaga na autarquia e eu entrei na autarquia no dia 14 de abril de 74. Bem, foi mesmo ali uns diazinhos antes. Foi uns dias antes do 25 de abril. Pronto, depois comecei a trabalhar. Eu era quem fazia a distribuição, a convocatória para as assembleias, fazia o economato, digamos assim, que é agora como se chama. Eu dizia que estou a fazer o mesmo papel do Zé Cravina quando entrei para a Câmara. Mas pronto, fazia os recados, ia buscar o correio. E depois, a partir daí, começaram a surgir hipóteses de concursos, começaram a abrir concursos de escriturária, de datilógrafo, depois comecei a concorrer e por aí fui ficando até chegar à tesouraria. A tesouraria ficou quantos anos? A tesouraria... E nós, a geração mais recente, já se calhar só se lembra de si ali na tesouraria. Foi muito tempo ou... Não, foi pouquíssimo tempo depois de lá estar. Na altura estava... Portanto, eu entrei na Câmara no mandato do Dom Luís Margarido. Não sei se sabes quem é. Pronto. Ele estava no mandato na altura e depois, quando se deu o 25 de Abril, era incomportável as pessoas, portanto, estarem ali, não é? Pessoas daquela... não é que tivessem grande importância, mas na sociedade até tinham, não é? E depois, quando se deu o 25 de Abril, houve aquela história de só haviam os fascistas e os não fascistas. Isso foi muito complicado e eles não aguentaram a pressão, não é? Estou a falar dos autarcas da altura. E depois foram-se embora. E eu ainda lá fiquei até finais de 75. Pronto, entretanto, podes perguntar mais coisas. Depois, a seguir, o que é que aconteceu aí em 75? Depois, em 75, portanto, depois começou com a Revolução de 25 de Abril, formou-se uma comissão administrativa por determinados indivíduos não eleitos, mas que estavam realmente... Ali naquela fase de transição. Exatamente, pronto. Para um processo de eleições... Exatamente, e teve de se aproveitar quem estava na altura, dado que os outros não aguentavam a pressão e foram-se embora, não é? E então aproveitou-se aqueles indivíduos que estavam mais, que tinham mais conhecimento e estavam mais dentro da população, e então ficaram eles como
gestores da autarquia, não é? Que se chamava Comissão Administrativa. No seu currículo tem aqui uma série de autarcas e de presidentes de Câmara com quem trabalhou. Quer dizer, eu trabalhei sempre só com os presidentes, porque houve muitos presidentes e vice-presidentes na altura. Portanto, na altura do 25 de Abril, quando houve a Comissão Administrativa, era o Lourenço Carvalho. Lourenço Carvalho, sim. A seguir, quem era o vice-presidente era o Dr. Zé Manuel Sampaio. E depois haviam outros membros, que alguns já não me recordo, outros nem Lourenço tanto. Carvalho é a seguir ao 25 de Abril, imediatamente a seguir. Primeiro, o primeiro presidente de Câmara. Mas sem eleições. Sem eleições. Só começou as eleições, só houve as primeiras eleições em 1976. Foi quando concorreu o Alfredo Calado. O Alfredo Calado, que era um homem que marcou muito esta sociedade, marcou muitas pessoas e também a mim. Porquê que diz isso? Porque o Alfredo Calado era uma pessoa... Bem, a população não era a mesma, não é? Claro. Tinha metade da população, nós tínhamos, sei lá, os últimos censos na altura davam 11 mil. Éramos vila na altura? Éramos vila, exatamente. Depois em 91 é que passámos a cidade. Mas o Alfredo Calado era uma pessoa que tinha uma grande experiência de gestão, porque ele vinha de uma casa agrícola, que era salvo erro Fiusa. Ele era gestor de uma casa agrícola, acho que era o Fiusa na altura. Portanto, era um homem com uma experiência fantástica de lidar com pessoas, de gerir negócios. E, portanto, foi um boom ali em Almeirim, pronto, na autarquia e todo o desenvolvimento maior que era normal, não é? De um sistema para o outro era normal tinha que haver um boom para a coisa andar para a frente, não é? Notou-se muita diferença de Luís Margarido, por exemplo? Notou para o Alfredo Calado? Notou porque foi uma liberdade descoordenada. Pronto, enquanto nós tínhamos, não digo eu que era mais novita, não é? Eu tinha 16 anos, 17, quando entrei para a Câmara, comecei a fazer contas. Eu não digo a ninguém que nasceu a 28 de março de 56. Exatamente, fica só entre nós. Mas naquela altura, quer dizer, politicamente, como te digo, haviam aquelas duas oposições, não era? Eram os chamados fascistas, que eram os senhores, os que davam trabalho, os que tinham, os que, enfim, que eram massas empregadoras, não é? E depois haviam as pessoas que trabalhavam e que não podiam dizer que havia uma polícia política, como todos sabem que é a PIDE, que não permitia que as pessoas falassem ou que ganhassem pouco, ou que eram maltratadas, ou que tinham que trabalhar não sei quantas horas, ou que havia muitas dificuldades mesmo a nível de trabalho, eram muito sacrificadas, não havia um horário de trabalho, enquanto agora não havia 8 horas de trabalho, aquilo era, as pessoas saíam ao nascer do sol e regressavam ao pôr do sol, portanto havia esses condicionalismos todos, não é? E portanto havia uma grande revolta na parte da classe trabalhadora para com os empregadores, não é? E depois quando foi o 25 de Abril, houve a revolução, aquela revolução toda da raiva e o descompressão daquilo que estava ali amarfanhado durante tanto tempo. Pronto, e depois houve o equilíbrio das pessoas, houve eleições, não é? Teve que haver eleições para a coisa se compor, e foi quando entrou o Alfredo Calado. Já com uma gestão já equilibrada daquilo que trazia, não é? Nós estamos a falar aqui numa série de anos, 50 anos, mas também não tivemos assim tantos presidentes em Almeirim, até porque tivemos sempre presidentes com muitos mandatos. Alfredo Calado, Sousa Gomes... Sim, o Alfredo Calado teve 4 mandatos. O que teve mais foi o Sousa Gomes. O Sousa Gomes na altura, teve 4 mandatos. Mas, entretanto, surge a limitação de mandatos.
Pois, e depois, pronto. Que o leva a não poder concorrer mais. Aliás, o atual presidente foi vice-presidente na altura do Sousa Gomes, portanto. Você acompanhou também esse crescimento Também apanhou o Lourenço o Alfredo Calado. Sim. Era um miúdo na altura, mas com uma vontade indómita de crescer e já com ideias de uma conversa interessante, que eu por acaso não tive essa experiência, mas depois na altura das eleições, do mandato do Sousa Gomes, ele entrou como vereador, aliás, e foi vice-presidente. Portanto, a partir daí nós começámos com uma aproximação maior, embora nunca tivesse sido tanto em todos os mandatos, a aproximação nunca foi tanta como do Alfredo Calado. Sempre o Alfredo Calado era uma pessoa que não ia para casa sem passar para a tesouraria. Sempre? Sempre passava para a tesouraria. O que é que dizia? Olha, ele tinha um carinho muito especial por mim, porque entrava lá dentro e dizia: "Oh, rapariga, como é que correu o dia hoje? Pagámos muito, recebemos pouco." Fazia sempre este tipo de assunto. Pronto, era ali que ele talvez tivesse mais. Ele tinha um carinho muito grande, eu senti isso, tinha um carinho muito grande por mim, porque eu estava na tesouraria, nós trabalhávamos com dinheiro, os funcionários recebiam por dinheiro. Pagava sem dinheiro? Pagava sem dinheiro. Nós tínhamos. Se calhar não interessa nada a conversa para aqui agora, mas era, nós punhamos os vencimentos dos funcionários todos, os de fora, os que andavam por fora. Para as pessoas perceberem como isto mudou. Completamente, quer dizer, eu estou a contar isto e aqueles meninos vão pensar que a gente está a falar da pré-história, mas não, isto foi há 50 anos, não é? E então nós contávamos o dinheiro, metíamos uns envelopezinhos com o nome dos funcionários e depois o encarregado iria distribuir. Aos fornecedores, se calhar, também era assim que se pagava, não? Os fornecedores já eram com cheques, pronto, valores já eram com cheques para nós ficarmos, não é? Sim, com uma prova do pagamento. Movimentava-se muito dinheiro, em dinheiro, sim. Não é? Em dinheiro. Isto mudou muito. Porque agora já quase nem se vê dinheiro. Não vale a pena pensar em assaltar câmaras porque não há dinheiro, não vale a pena. Nós agora fazemos tudo através de transferências bancárias e pronto, e pagamos muito pouco em dinheiro. Aliás, como em todo lado, até na banca, não é? Nós às vezes temos dificuldade porque uns são de manhã, outros são à tarde, e então para depositar dinheiro é complicado. Estamos a falar de uma modernização brutal, se calhar, não é? Nos procedimentos, nos equipamentos. Sim. Nós era uma máquina de calcular para fazer algumas contas. Eu vou contar aqui uma coisa que acho que havia muitas dúvidas em relação a como é que nós fazíamos todo o registro das guias que eram passadas. Havia tudo à mão, não havia computadores e havia aquelas máquinas que agora são da pré-história, mas pretas, tinha assim umas coisas. Bem, esta parte não era nada para contar. Conte, isto é mesmo para contar. E então o que é que acontece? Nós tínhamos um livro que era chamado o livro 8, que tinha para aí 1,5 metro. O livro 8? O livro 8 era um livro que se usava nas tesourarias, toda a gente sabe, quem trabalhou em tesouraria conhece isto, não é novidade nenhuma. Nós tinha mais de 1,5 metro, o livro aberto tinha mais de 1,5 metro. E, portanto, tinha várias rúbricas com vários números, não é? E nós tínhamos que registar em cada rubrica, não é? Rubricazinha, tínhamos uns quadradinhos, não é? Umas linhazinhas, e nós tínhamos que registar, olha, uma coisa que vocês agora não imaginam, mas, por exemplo, uma licença de bicicleta, não é? O número, a data, o valor, e depois aquilo no fim do mês era tudo somadinho, ninguém saía da tesouraria sem estar tudo somadinho, porque era um encontro de contas entre a tesouraria e entre a secretaria. Portanto, a parte administrativa e a parte contabilística. Isso era muito engraçado, poucas pessoas, só quem realmente trabalhou na tesouraria conhece isso. Pronto, e houve períodos difíceis em termos contabilísticos. Hoje elogia-se porque a Câmara de Almeirim paga há poucos dias. No passado isso sempre aconteceu ou também os procedimentos não eram assim? Não tínhamos. Isto foi uma inovação do Presidente Pedro Ribeiro.
que ele quis e tem hipótese disso, e é um indivíduo com mais... Não lhe vou dizer elogios porque toda a gente sabe que é um indivíduo que se movimenta bem, é um indivíduo que tem um cariz extremamente convincente e é pena realmente que ele não ponha em prática tudo aquilo que ele pensa, porque ele está sempre a pensar em qualquer coisa. Portanto, é um indivíduo que está sempre a pensar na inovação e coisas que a gente não lhe passa para a cabeça. Mas esse elogio não vale a pena estar a pôr porque Almeirinho já o elogiou por isso várias vezes. Mas não, nunca fomos assim de estar a pagar anos, não, nem nunca tivemos uma dívida assim monstruosa, porque também normalmente as pessoas tinham alguma ponderação do que é que se... Porque gerir uma câmara é quase que gerir a nossa casa, não é? Nós só vamos até podemos, não é? Na nossa casa também a nossa capacidade de endividamento é X e nós não podemos ultrapassar, não é? Quando as câmaras ultrapassam a capacidade de endividamento, dá bronca. Nós nunca tivemos isso, não é? Apesar de tudo, nunca fizemos grandes coisas, mas nunca fizemos isso. Mas pronto, tínhamos as contazinhas sempre mais ou menos equilibradas. Não quer dizer que fosse como agora. Deixa-me falar um bocadinho mais de si. Adora cantar um fado? Olha, pois, isso foi uma coisa que eu às vezes... Surgiu esse gosto pelo... Olha, eu de antes tinha umas amigas que eram fadistas, que ainda hoje tenho, e que às vezes me convidavam para ir ao fado. Olha, vamos ouvir fado. Eu sou muito do tempo da Cristina Branco, da Teresa Tapadas, assim, de umas meninas aqui da região que eu gostava muito de ouvir, e depois cantava, era sempre as cantigas dela, mas era só no caminho que íamos para o fado, é que a gente vinha... Não, depois comecei sozinha, olha, gostava de cantar, gostava tanto de ouvir a Teresa Tapadas, a Cristina Branco, eram assim os meus ídolos. Depois comecei a ir mais longe, a algumas casas de fado em Lisboa. Em Lisboa. Pronto, e ia a casas de fado. E cheguei a levar sopa de pedra, acreditas? Baldes de sopa de pedra para comer. Nas casas de fado de Lisboa? Vou oferecer às casas de fado em Lisboa. Olha, as guitarras de Alfama, que aquilo é em Alfama, eu ia no comboio, parava em Santa Apolónia com 2 baldes de sopa de pedra, para depois do fado, não é? Eles tinham refeições para dar aos clientes, e depois da coisa à noite era a sopa de pedra. Queijo, vinhos de Almeirim, eu levei tudo. Por isso por acaso sou muito mimada, pronto. E porquê que eu ia às casas de fado? Porque era assim, eu tinha na altura um vereador que era o Zé Carlos, que era vereador da Cultura, e ele próprio me incentivava, porque havia pouca coisa no cine-teatro, como sabes, não era divulgado como é agora, não é? E então o que é que eu ia lá fazer? Muitas vezes ia ver e convidar... Para depois termos alguns artistas a virem cá. Exatamente, gratuitamente, mas depois combinava, olha, atenção, porque eles vêm cá, pagam o gasóleo, embora nós demos as refeições, porque eu depois andava a pedir no Pinheiro, pedia sopa de pedra, depois no forno pedia as caralhotas com carne, depois na adega eu fazia um jantar para eles na zona industrial. Nos taleiros da Câmara. E eles adoravam aquilo. E depois vinham para espetáculos de solidariedade, como sabes, que se fizeram bastante em Almeirim. Mas depois punha aquela coisa, olha, agora estes vieram de Borla, agora vamos ter que ter atenção, nas próximas festas nós temos que os compensar disso, e através disso eu trouxe gente aqui extremamente agradável, pessoas com quem vinham graciosamente e eram tão bem recebidos que ainda hoje falam nisso. A Júlia adora fazer uma viva, não é? É verdade, agora adora um bom copo. Adora beber Ricadona? Por exemplo.
Por exemplo, o Ricador era o meu champanhe preferido, que agora já não existe, mas há outro que substitui Qual muito é? bem. Não sei se posso dizer Pode aqui. dizer É aqui, do pode Aldi, dizer é do tudo. Aldi, tem uma florinha amarela. Aqui pode-se dizer tudo. Adora conhecer o dono do restaurante onde vai. Gosto. Porquê? Olha, porque assim, se tu não conheceres a pessoa com quem estás a lidar, vais lá uma vez e acabou. Mas faz isso, seja a primeira vez que vai a um restaurante Almeirim ou no Porto ou Olha, só para no te Algarve, dizer, não é? só para te dizer, existe um restaurante, ele não vai ver isto, pode ser à vontade. Existe um restaurante no Pedrógão que fica à beira da estrada e fica virado para o mar. Nós estamos no restaurante com os pés na areia. É o Sr. Manel, mas agora não me lembro o nome dele. E o Sr. Manel faz um petisco espetacular, só peixe. Eu disse ao Sr. Manel, olha, o peixe é muito bom, é o senhor que faz, sou eu que faço e tal. Eu sou o dono, esteja à vontade, também lá houve fado. Há sempre aqui qualquer coisa. E então o Sr. Manel disse, a senhora está a gostar? Aquela conversa de coisa, assim, Sr. Manel, olha, eu sou da Almeirim, um dia eu venho-lhe trazer uma sopa de pedra. Minha senhora, você não me diga que me vai trazer uma sopa de pedra de Almeirim para cá. Pois é, Sr. Manel, mas sabe uma coisa, olha, é que eu só venho de verão e trazer sopa de pedra de Almeirim, melhor é o senhor lá ir comê-la. E ele veio cá comê-la. Portanto, se não tiveres este tipo de contacto, ficas sem graça nenhuma. Pronto, vais lá uma vez e acabou. Eu lembro-me de ir à casa de fado da mãe da Carminho, a Zizi, e ela, e na altura ela tinha lá a tocar, por exemplo, um indivíduo que agora não me lembro o nome dele, tinha tocado com a Amália. Agora não me lembro o nome. Também não consigo ajudar. Pronto, não interessa, mas ele era italiano. E então ele estava e ele vinha quando acabava de tocar, ele vinha para cá para trás para relaxar e tal, não sei o quê. E nem queria ouvir o fado, eu só queria ouvir as histórias do Paquito, porque ele tinha tocado com a Amália. Eu bebia aquelas histórias todas, o Paquito nunca mais esqueceu de mim, quer dizer. Júlia, mas esse gosto por humanizar as coisas, até teve um episódio recente de uma viagem que eu descobri que fez a Benidorm e quis ir conhecer um cozinheiro, um grupo de amigas, não foi? Fomos. Isso foi há pouco tempo, não foi? Foi o ano passado, eu todos os anos faço isto. Mas não é sempre a Benidorm, ou é? Não fiz isto 2 vezes em Benidorm. Porque eu fui porque eu fui, aquilo foi uma comida que se fez e eu comia à hora do almoço e ao jantar já não havia aquela salada que eu tanto gostava e depois pedi, então mas a salada à hora do almoço tinha uma coisa, agora já tem outra. Ela disse, isso é com o cozinheiro, então chama lá o cozinheiro que é para a gente falar com ele. E eu falei com ele e ele disse, olha, deixa estar que amanhã quando você vier a sua salada tem isto. E tirámos fotografias e eles adoram isso, porque é em hotéis e é muito giro, já fiz isto 2 vezes e dei-me bem. Adora estar com amigos, não é? Os amigos e as pessoas, eu sempre trabalhei com pessoas. Portanto, como sabes, pronto, na Casa do Povo trabalhei com pessoas. E vim para a Câmara trabalhei com pessoas. Portanto, as pessoas, e que depois tu consegues fazer amigos, é o teu património maior. Porque os amigos estão sempre contigo. Podem não estar presencialmente, muitas vezes a chatear-te, percebes? Mas são sempre os teus amigos, têm sempre qualquer coisa a contar sobre ti. E às vezes é mau, outras vezes é bom, mas é muito agradável poderes. Eu adoro pessoas, eu não sou capaz de estar. Por exemplo, há pessoas que dizem assim: não vou caber essa gente de Almeirim. Pois é mesmo aí que eu gosto de estar. Percebes? Tenho este defeito. Ou feitiço. Assustada com a reforma ou não? Depois de mais de 50 anos de vida contributiva. Olha, eu descontei 52 anos. Eu sei que de reforma, os meus descontos parece incrível, não é? Mas os meus descontos, ou os descontos de qualquer cidadão, só dão para 8 anos.
porque à medida que tu vais descontando, a tua reforma eleva-se mediante aquilo que tu descontaste, não é? Portanto, é uma tristeza, mas é assim, os idosos é um obstáculo ao desenvolvimento económico de um país. Não devia ser, mas... Não devia ser, mas é. E pouca coisa é para salvaguardar. Percebes? O idoso é um idoso, trabalha até poder, quando não pode, não tem outras opções. Não é? Digo eu. Agora, em relação a mim, olha, por acaso ainda não, também é ainda não 8 dias, são 8 dias. Ainda não criou a ficha? Não. De manhã ainda acorda e despacha-se a pensar. Olha, de manhã é uma coisa muito importante, toda a gente sabe, não é novidade nenhuma estar aqui a dizer, mas tens de levantar-me cedo. Portanto, 50 anos, a levantar-me às 7h30 é uma coisa horrível. Portanto, a partir de agora eu levanto-me sempre às 10 horas. Portanto, está tudo desligado, só se houver algum contratempo é que eu me levanto antes. Mas ainda não deu, continuo. Eu sou uma mulher de hábitos e sou de regras. É muito chato. Esta nossa gravação atrasou um bocadinho porque tivemos outra antes e quando lhe liguei a dizer que podíamos iniciar a gravação, diz-me, eu estou na Câmara. Eu estou na Câmara porque eu... Estacionou ali, foi só estacionei, mas também depois também quis dizer um olá. Foi só por isso. Mas ainda não se levantou e o piloto automático levou até à Câmara e depois já a colega que disse não e quer dizer, não, e depois não é por isso, e depois tenho sempre coisitas que me agradam fazer. Olha, estive a fazer um fato de carnaval que exibi no IVV, tive também a arranjar os das minhas amigas, ainda não deu parar tempo, não? Também, pois eu não queria parar de todo. Sim. As ideias são muitas, mas não... Um sonho, uma ideia de qualquer coisa com turismo, não? Mas é assim... É só ideia ainda? Não, pois é ideia, mas também eu sozinha não posso fazer nada, não é? Portanto, eu tenho ideias mesmo, nomeadamente para Almeirim, mas não as posso pôr em prática porque não dá. Já falamos um bocadinho do lado pessoal, mas não falamos na obra maior, que é um filho que faz este ano também 50 anos. É verdade. O quão orgulhosa é, por exemplo, de o ver, ainda há poucos dias foi destaque na imprensa local, no Almeirense, o título conquistado pelo Hugo e pela Sónia. O quão orgulhosa é pelaquilo que o Hugo é, enquanto homem, enquanto profissional da área do desporto, enquanto é fora de... Olha, é assim... eu sou sempre orgulhosa do meu filho e acho que qualquer mãe será, porque seja ele, faça ele o que fizer, pode ser doutor, pode ser um pedreiro, pode ser um canalizador, pode ser qualquer coisa que os nossos filhos façam, nós somos sempre muito orgulhosos dele. Eu, pelo menos, acho que é assim e que deve ser, e acredito que todas as mães sejam, não é? Porque, ao fim e ao cabo, um filho é sempre a tal obra que nós fazemos. O Hugo foi um miúdo que teve um percurso de vida muito rico, porque o Hugo foi, não sei se é novidade, se posso dizer isto, filho, mas pronto. Ele foi aluno da Academia Militar, o Hugo estou na Academia Militar. O Hugo estudou até querer, o Hugo mudou de curso e o Hugo está onde quer. E o Hugo pode ir muito mais longe, porque ele tem todas as armas para isso. Sempre que eu puder, eu estarei sempre... não digo a ajudar, porque ele também, graças a Deus, não precisa, mas pronto, mas será sempre o meu orgulho, faça ele o que fizer, e ele tem armas para isso, tem armas para andar. Eu agradeço muito a presença aqui neste nosso programa, Sopa de Pedra com a Júlia Silva, a Juju. Houve alguma pergunta que eu não lhe tivesse feito e que estivesse à espera que eu fizesse? Não, acho que estavas bem mais preparado do que eu. Foi um gosto termos estado estes minutinhos à conversa. Muito obrigada por me terem convidado, obrigada por ter aqui vindo falar de uma vida básica. Eu não sei se lhe perguntei, penso que não. Tem assim algum episódio com esses tais presidentes todos que apanhou que gostasse de partilhar com quem nos está a ver e a ouvir? Não, eu tive sempre uma boa relação com qualquer deles, porque a coisa mais bonita que eu tive foi a confiança que eles têm em mim, que eles tiveram em mim todos.
Portanto, a confiança de mexer em dinheiro, de eu dizer e eles dizerem sim e não haver uma parte negativa. Eu estou muito grata. Eu estou muito grata a todos os presidentes que tive, que já cá não estão, não posso dizer isso, mas, por exemplo, aqui neste mandato, eu estou muito grata, eu sou muito grata por várias razões ao Pedro Ribeiro. O que é que... Não é favores, não é favores porque a gente paga com o trabalho, não é? Mas a confiança que nos dão é muito importante para o nosso bem-estar, para a nossa vida profissional. Estás a ver o que é? Porem-te assim, olha, é espetacular. O que é que os colegas lhe disseram naquela sexta-feira, que foi o último dia de trabalho? Disseram umas coisas mais absurdas que disseram. Como por exemplo? Sei lá... coisas absurdas, pronto. Tens tempo para passeares, para ires arranjar um namorado, para não sei o quê, para fazeres mais não sei o quê, aquelas coisas básicas e giras, não é? Daquelas coisas que às vezes não sabem o que é que se há de dizer. Exatamente. Não, eu vou fazer tudo o que vocês mandarem e, olha, coitados, obrigaram-me a cantar o fado, estás a ver ali à capela. Mas é que eu ia pedir também para nós terminarmos assim com... por favor, não peças só isso. Com o refrão. Não peças isso. Só com o refrão, Júlia. Só se o refrão. Como assim? Uma coisa qualquer. Vais ser a vítima. É? Perguntaste-me outro dia se eu sabia o que era o fado e eu disse que não sabia. Tu ficaste admirado sem saber o que dizia. Eu menti naquela hora e disse que não sabia, mas vou-te dizer agora. Agora era o refrão, mas isso fica para depois. Júlia, foi a melhor forma de terminarmos este nosso episódio. Olha, eu estou muito grata a vocês, realmente. Nós é que estamos gratos pela presença e pela partilha. Pronto, olha, fiz aquilo que eu sabia, aquilo que eu pedi. Peço desculpa se fiz aqui alguma confidência, mas era aquilo que eu sinto. Eu sou assim, as pessoas conhecem-me assim. As pessoas sabem que eu de tudo faço uma brincadeira, que relativizo muita coisa e é o que eu aconselho sempre. Com a minha idade, nada é sério. E façam as contas para saber quantos anos é que tem. Já dissemos a data de nascimento, agora Pois agora eu não contas. posso porque depois as pessoas levam isto para o outro lado, mas eu para o ano faço 70 anos. Júlia, um beijinho grande e não perca esse sorriso. Foi um gosto ter estado aqui à conversa no Obrigada. com Júlia Silva. Voltamos em breve com mais um episódio. Obrigada.